Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de um dos meus sermões para vocês. Hoje, sermão número 35. Deus, o Senhor, o Criador. Com base em um dos textos da Bíblia, que fala que Deus criou todas as coisas em detalhes, para o usufruto dos homens. Mais uma vez eu peço para vocês, deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e, se achar necessário, faça alguma pergunta lá na linha de comentários ou faça um comentário que nos ajude. Atrás, uma arte minha pintada em óleo, para a apreciação de vocês. O Senhor é o Criador. Isaías 45 tem esse texto. Deus, na realidade, criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra e tudo que mais há. Faz chover, faz cair a chuva, faz as nuvens se movimentar, sopra o vento sobre a nossa face. E assim, esse é o nosso Deus. Faz crescer a erva, faz crescer o trigo que nos dá o pão de cada dia e tudo mais. E Deus faz chover sobre justos e sobre injustos, Não há a chuva, na realidade, não escolhe sobre quem ela cai. Cai sobre o solo, como eu disse, faz crescer o nosso pão de cada dia, o alimento diverso. Nem Isaías, Deus toma uma pessoa para fazer valer a sua justiça, fazer valer o que ele desejava que acontecesse no meio do povo de Deus. E ele toma um rei daquela época, Ciro, que não era um judeu, ele não era do povo de Deus. Ciro, nós, vamos dizer, comparando com os tempos de hoje, pelo amor de Deus, sem querer discriminar ou separar, nós sabemos que algumas pessoas não acreditam em Deus. É como se, e isso para mim, para o meu entendimento funciona, é como se Deus pegasse uma pessoa que se declara claramente ateu, uma pessoa ateia, e usasse essa pessoa para fazer coisas e obras em favor do povo de Deus. E nós sabemos que também isso acontece nos tempos de hoje. Se a pessoa vai entender que ele foi usado por Deus ou não, aí já é uma outra conversa, é uma outra linha de pensamento. Mas Deus faz isso, eu creio assim. Deus fez isso também no meio do povo de Israel. O povo estava sobre a dependência de Ciro, e Ciro permitiu que eles realizassem muitas coisas. Então, a justiça de Deus se dá também por pessoas que não são exatamente ligadas a Ele. Ele escolhe quem Ele quer para fazer a justiça dele funcionar, e essa justiça, muitas vezes, a palavra justiça está vinculada também à palavra paz. Por quê? Duas virtudes as quais eu clamo grandiosamente para que Deus coloque no meu coração: justiça e paz. Quando você leva a justiça sobre certos assuntos, sobre certas contendas, ou mesmo sobre certos projetos, planos, sobre relacionamentos, quando há justiça nos planos, nos projetos, nos relacionamentos, ou se houver alguma contenda numa contenda, e ela é resolvida com justiça, certamente a solução vai levar à paz. Porque as pessoas vão se tranquilizar sabendo que foram justificadas por aquilo que eles desejavam. O que é que gera contenda? O que é que gera discussão? Quando uma pessoa quer uma coisa, o outro lado também quer ou a mesma coisa, ou quer algo parecido, E é como se começassem a disputar algo, e nessa disputa há as divergências. Quando você traz uma pessoa de fora, com a visão de fora, e ela analisa a situação, e ao analisar ela, usando-se, vamos dizer assim, imbuído, movido pela justiça de Deus, ela pratica a justiça naquela situação, e as pessoas saem, de certa forma, alegres ou entendidas que foram justificadas, cessa-se a confusão, cessa-se a guerra, cessa-se a contenda. Então Deus,
Ele, como Criador de todas as coisas, do céu e da terra e de tudo mais que há, ele tem o poder de fazer isso sobre as pessoas. E, como eu disse, ele usa quem ele quer. Deus é assim com relação às nossas vidas. E acontece também quando nós temos um povo que ele vai lá e domina um outro povo. Nós ainda temos algumas coisas parecidas com isso nos tempos de hoje. Mas nos tempos da Bíblia tinha muito mais. Uma nação escravizava toda uma outra nação, ou várias nações dominando-as. Nós sabemos que no tempo dos romanos, os romanos eles espalharam pela terra, o Império Romano se espalhou pela terra, e as outras nações, né, deviam de algum tipo de dívida com eles, e eles dominavam aquelas nações. Eles tinham que pagar impostos, pagar, né, tarifas as mais diversas possíveis para transitar, mesmo pelos seus próprios territórios e outras coisas mais. Obviamente é uma história complexa, que eu não estou falando aqui sobre todo como funcionava o Império Romano, de forma alguma, mas é só uma forma simplificada, mostrar que naquela época havia isso. O Império Sírio dominou o povo de Israel, e eles tinham, de certa forma, estavam debaixo do comando dele. Mas mesmo assim, o Ciro, ele se agradou de alguma forma das pessoas que falavam sobre Deus. Tanto que ele permitiu fazer certas coisas, inclusive com o recurso dele, com a força e o poder dele, realizaram obras para Deus, dentro dos territórios dele, dentro dos territórios que eram dele, porque ele tinha dominado tudo, né? Mas voltando aqui para nós, para os nossos tempos de hoje, ainda hoje nós temos algumas situações e alguns países que de alguma forma dominam outros países. Existe a dominação hoje, eu falei em alguns sermões atrás, que a dominação hoje às vezes ela funciona pelo lado financeiro, né? Pelo lado de quem tem a maior força bélica, né? E assim vai. Então nós temos também, de certa forma, uma dominação. E aí, quando você clama por justiça, ou quando você está debaixo do controle de uma outra nação ou de um outro povo, a gente clama por justiça, mas ainda mais do que por justiça, a gente clama por salvação, que é libertação. A palavra salvação vem muito vinculada a essa questão da libertação. Se o povo de alguma forma está, vou botar escravizado entre aspas, por um outro povo, eles querem salvação, querem libertação. Se libertar daquele outro povo para agir conforme nós deveríamos agir nos tempos de hoje, onde as nações são soberanas e têm as suas liberdades e devem e podem atuar conforme a sua soberania e a sua liberdade. E nós sabemos que existem algumas nações que querem dominar as outras, dessas formas que eu falei, as formas modernas de dominação. E isso, obviamente, não é justo, isso não é justiça. Então Deus, ele traz justiça, a justiça de Deus, ela leva à paz, porque ela faz com que haja distribuição de forma equitativa daquilo que se deseja, ou seja um bem, ou seja uma área de terra, ou seja uma situação negociada. Então, havendo a divisão, havendo essa justiça na divisão, há também a paz. Mas também o poder e a presença de Deus leva à salvação, resgatando um povo prisioneiro por justiça, dando a eles a liberdade e a soberania para que eles possam agir conforme a vontade daquela nação e não de uma outra nação. Isso também tem a ver com a justiça de Deus. E ele, sendo aquilo que ele é, o Deus, Criador de todas as coisas, ele usa, como eu disse, quem ele quer para fazer com que se realize essas coisas aqui na terra. Muito mais do que participar das coisas da terra, né, e ele fazer do jeito dele, Deus, ele também quer que as pessoas participem da alegria dele. Porque quando Deus fez o mundo, e fez todas as coisas do mundo, e fez o homem, coroa da criação, ele não fez apenas para que o homem vivesse na terra, e Deus lá no seu santo trono, ficasse lá no reino dos céus, e que não houvesse algum tipo de relacionamento, que não houvesse algum tipo de contato um com o outro. Deus, na realidade, deseja estar em contato com os homens. Agora, os homens, como um dos meus títulos de sermões falam, afastam Deus deles com as suas loucuras, com os seus pecados, com as suas injustiças, com as suas inverdades, com as suas coisas ímpias que realiza, que contrariam o coração de Deus. Isso afasta Deus da gente.
Deus quer ser justiça nas nossas vidas. Deus quer trazer paz para os nossos corações. Deus quer também trazer liberdade para as nossas vidas. Mas se a liberdade em Deus é uma liberdade muito mais completa, é quando você fica tranquilo, sabendo que debaixo das mãos e da proteção de Deus, nada te atingirá. E aí você pode realizar os seus planos, os seus projetos e fazer as suas rotinas de uma maneira mais tranquila. Quer seja na sua vida social, no seu trabalho, na sua academia, quando você estuda, quer aprender alguma coisa mais, nada impede de fazer essas coisas. E também nada impede você ter um crescimento espiritual, melhorar o seu relacionamento com Deus, para que você encontre a verdadeira justiça e a paz e a salvação que vem do reino dos céus. Quando eu falo em salvação, as pessoas quando falam em salvação no meio protestante cristão, falam da salvação eterna, que também é extremamente interessante e é bom para todo mundo. Mas eu estou falando também da salvação terrena, quando você está livre de algumas coisas, quando você se alinha, quando você pratica a justiça de Deus e clama a Ele para que a justiça dele também seja praticada com relação à sua vida. Neste texto, nesse sermão, tem muito mais informações, outros itens, não deu para colocar nesse resumo, pelo que eu peço para vocês, se puderem, Blogspot, né? Sermão à disposição, blogspot.com. Visitem o Sermão 035 e lá você vai ter todo o texto. Dá uma lidinha, faça um estudo e se ficar ainda alguma dúvida, coloque nos comentários e pergunte para mim. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, derramando a justiça dele sobre as suas vidas e a justiça trazendo paz aos seus corações e a justiça também trazendo salvação à sua vida e você possa caminhar bem. Graças a Deus. Não se esqueçam, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, sinalize o sininho para que você receba sempre um aviso de que há um novo vídeo, né, que foi distribuído, e também compartilhe com outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.